Olá, criativos! Olha o bolinho que você vai fazer junto comigo hoje. Tá ou não tá uma graça? Amei esse tom de rosa. Mas é claro que você pode usar aí a sua criatividade nas cores. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como estruturar esse bolo. Fica comigo! E vamos lá para o nosso bolinho então. Eu já tinha deixado o meu bolo prensado dentro da forma durante umas 2 horas mais ou menos. Aqui no YouTube tem bastante vídeo ensinando como prensar. Eu coloquei a minha base de isopor para ajudar a virar o bolo. O ideal seria que eu tivesse feito já no início um furinho bem no meio dessa base de isopor, mas eu acabei esquecendo. Então você, quando for começar o seu bolo de cima, já faça um furinho no meio, um furinho como se fosse na espessura de um lápis. Em seguida, retirei o plástico de cima do meu bolo. Eu gosto de forrar a forma com um plástico ou um papel filme porque facilita na hora de tirar o bolo não gruda na forma. Passei a minha espátula para tirar todo o excesso de recheio para ele não misturar na hora de eu passar o chantininho. Comecei a passar o chantininho em volta do meu bolo e primeiro eu comecei passando uma camada bem fina, somente para o bolo não começar a esfarelar na hora que eu estiver trabalhando com ele. Finalizei ali, deixei ele bem retinho, retirei o meu bolo e reservei ele para vir com o próximo bolo. Peguei o meu bolo maior, que vai ser a parte de baixo, repeti o processo, tirei todo ali o excesso de recheio para não misturar no meu chantininho e vim novamente com o chantininho fazendo uma camada fina. Evite levantar a espátula enquanto você está fazendo esse processo. Perceba que eu vou passando, girando, sem retirar a espátula do bolo, a não ser quando eu vou pegar mais chantilly. Daí eu passo a espátula sem retirar do bolo, porque isso ajuda você a não soltar os farelos do bolo, a não misturar o farelo com o chantininho. Então fiz todo o processo novamente, alisei bem o meu bolo, sem pressa alguma. É importante ter bastante paciência nesse processo para deixar ele bem certinho. Peguei esse caninho, que são caninhos que vêm em pacotinhos de suporte de bexiga. Medi ele, cortei em 4 partes para fazer o suporte do meu bolo. Fui colocando ele no bolo como se fosse os pés de um banquinho. E esse processo é fundamental para a segurança do seu bolo, porque é ele que vai sustentar o seu bolo de cima, para que o bolo de cima não pese no bolo de baixo e o seu bolo fique perfeito, sem entortar ou deformar. Em seguida, peguei novamente o meu bolo menor, a parte de cima. Eu peguei uma bombinha e misturei com álcool de cereais e um pozinho dourado, só para fazer um fundo na técnica que eu vou usar aí para esse bolo de cima. Peguei a minha manga de confeitar com chantininho rosa, coloquei ela ali no início do meu bolo, na parte de baixo, e fui girando a minha bailarina. Fui movimentando um pouquinho a manga de confeitar, porque eu não queria muito retinho, justamente para dar um efeito como se o bolo tivesse quebrado depois. E depois eu fui apenas ali repetindo o mesmo processo na parte de cima do meu bolo, colocando chantilly e girando a minha bailarina. E para finalizar esse processo, nós vamos usar uma espátula. Eu escolhi essa aqui, eu gosto bastante do efeito dela. Nós vamos posicionar, e repare que eu não vou posicionar ela virada para dentro do meu bolo, mas sim de lado. Porque se você posicionar ela virada de frente para o seu bolo, você vai acabar tirando muito excesso de chantilly. Então, deixei ela viradinha de lado, fui girando minha bailarina, limpava ela e girava novamente. Vou repetindo esse processo até dar aquele efeito que a gente espera. Aí você vai no seu olho mesmo, vai olhando, veja se tá bom, gira mais um pouco, veja se tá bom. Quando achar que tá bom, reserva o seu bolo ali. E agora é a hora de montar o seu bolo. Para mim é a parte mais difícil, é a parte que eu mais me preocupo, porque às vezes uma escorregadinha na mão pode bagunçar toda a decoração que a gente fez no bolo de cima. Então quando eu fui colocar, ai, 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 como vocês podem ver, estraguei a parte de cima do meu bolo. Eu ia editar, ia cortar essa parte, mas foi até bom que vocês vão resolver esse problema junto comigo aqui.
Então eu fui lá, analisei, pensei o que vou fazer, tentei passar uma espátula lá para resolver. Não deu muito certo, a espátula ia acabar com a decoração. Ah, eu coloquei o caninho no meio. Lembra que tinha que ter um buraquinho no seu bolo, no isopor? É para esse cano, daí assim o seu bolo não vai balançar. Resolvendo o problema ali da onde eu estraguei, vim com a minha manga de confeitar e comecei a fazer rosetas. Eu já ia colocar as rosetas mesmo, a diferença é que eu ia escolher um melhor lado do meu bolo, né? Mas nesse caso eu já não tinha mais opção porque eu estraguei esse lado, então é aí mesmo que eu ia fazer esse trabalhado com as rosetas. E vim com calma. É bom você sustentar a sua mão. Com uma mão você segura ali em cima no bico de confeitar, com a outra você dá uma sustância. Uma sustância, essa palavra existe? Você sustenta a sua manga de confeitar com a sua mão e vai fazendo as rosetas. E aí também é ao seu critério, você vai vendo, colocando até você achar que tá bom. Uma outra estratégia é você olhar os defeitos que tá no seu bolo, que você quiser tampar, que você achar que vale a pena esconder com as rosetas e ir trabalhando de acordo com a necessidade do seu próprio bolo mesmo. Embaixo fui fazendo um babadinho, bem facinho mesmo. Eu só subia e descia bem devagar a minha manga de confeitar e girava a minha bailarina. Então eu ia subindo e descendo devagar a manga de confeitar e girando a bailarina, que já dá esse efeito aí, um acabamento bem bonitinho. E como minha manga de confeitar já estava um pouco suja do chantininho rosa, eu não troquei, eu só coloquei o chantininho branco para dar esse efeito mesmo, sabe, das rosas meia branca, com os detalhezinhos rosa. Eu acho que ficou bem bacana. E agora a dica que eu te dou é: analise o seu bolo, olhe para ele, veja onde você acha que precisa de mais detalhes. Eu comecei a fazer umas rosetas ali em cima também. A princípio eu ia fazer só umas rosetas em cima e daí esse efeito caindo também, igual eu fiz no bolo de baixo. Mas daí eu resolvi fazer a roseta no topo todo, que eu acho que ficou bem legal assim também. Mas avalie o seu bolo, veja os detalhes aonde precisa, aonde você quer colocar e aonde precisa também, né? Fui fazendo pitanguinha só para dar um acabamento. E o nosso bolinho ficou assim. Olha que coisa mais fofa. Eu coloquei bolinhas de chocobol em cada roseta, tingi elas de dourado com um pozinho dourado. Depois eu ensino vocês como que faz para deixar douradinho o chocobol. E nas bordinhas do meu bolo, veja que eu também pintei com um pincel. Eu molhei ele no álcool de cereais e eu molhei também no pozinho dourado e fui passando nesse efeitozinho aí do nosso bolo para dar esse efeito quebrado super charmoso. E é isso, amores. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijos!